Olá, irmãos, bom dia, paz de Cristo. Vamos para mais um domingo, hoje são 2 de agosto de 2020, né? Nossa lição de hoje é valorizando a conversa à beira do fogão. Essas são narrativas bíblicas, contemporaneidade e mineridade, né? Os estudos sempre são colocados sobre Minas Gerais, né? Sobre os mineiros. Como já falei aqui para os irmãos, meu pai é mineiro e eu já ouvi muitas histórias dele, muitas histórias boas, né? Agradeço a ele pelo exemplo dele e gosto muito de ouvir as histórias do meu pai, que é um mineiro, né? Eu sou carioca, mas gosto demais de ouvir as histórias dele. Vamos à lição, então. Introdução. Em uma bela crônica, Rubem Alves, que era mineiro de Lavras, escreveu sobre o tema Conversa à beira do fogão. Ele narra que os mineiros recebem as visitas na chamada sala de visitas, que é o lugar onde se recebem os que não fazem parte da família e com ela não tem qualquer proximidade. Ali se recebe e dali se despacha. À beira do fogão, na cozinha, se recebe os membros da família e aqueles que são agregados, como se fossem membro desta. Aqui o autor faz, né, na caso da Bíblia, ele coloca lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando dessa mineridade, que em certo sentido também era própria dos judeus daqueles dias, e que deve ser cultivada na vida da igreja, pois a igreja sem proximidade, sem intimidade, não é igreja. Hoje, irmãos, sabemos com essa questão do coronavírus, da pandemia, estamos realmente com essa dificuldade, dessa proximidade, dessa intimidade. Mas é fundamental, realmente, que a igreja tenha esse carinho, né? Que nós temos alegria de estarmos com os irmãos na igreja. Em outros momentos, convidamos os irmãos, né? Quem tem mais intimidade com o outro, para ir nas nossas casas, né? Tomar um café, almoçar e aí conversarmos, falarmos um pouco mais, né? Estarmos mais próximos, falarmos de Deus também. Então, isso é muito bom, irmãos, isso é muito bom. Só lembrando que não podemos também ficar só nisso, né? Que em outras lições já foi nos dito que nós também devemos nos interagir com as pessoas que não são de Jesus, no caso, as pessoas que estão sem Jesus ainda. Nós precisamos ser o nosso porta-voz da voz do Senhor, né? Da libertação, da salvação do Senhor. Então precisamos também estar no mundo, falando com outras pessoas que ainda não são crentes, para que elas no futuro possam aceitar Jesus como seu Salvador. Mas não resta dúvida que estar entre os irmãos, né, é muito bom também. Aplicação à sua vida. Todos os grandes acontecimentos experimentados pela humanidade iniciam com uma boa conversa, seja ela entre os iguais ou com Deus. Essa atitude gera conhecimento do outro e de si. Quanto tempo você tem investido em seu relacionamento, em suas conversas? Valorizando a conversa à beira do fogão. Então, a lição vai ser, à beira do fogão, transmitindo valores e princípios, à beira do fogão, fortalecemos os relacionamentos, à beira do fogão, resgatamos a importância da oralidade. E no final, a nossa conclusão. Primeiro tópico, à beira do fogão, transmitindo valores e princípios, o autor coloca que pena que as famílias estejam perdendo a oralidade como forma de transmissão de valores e princípios. Quantas vezes ouvi meu querido pai, homem de poucas letras, ler a Bíblia logo pela manhã, em voz audível, nos despertando com a Sagrada Escritura. Quantas vezes ouvi, afinado ou não, cantando os belos hinos. Quantas vezes à mesa ele e minha mãe instruíam seus 9 filhos do jeito dele, às vezes rude e autoritário, mas no fundo cheio de amor e graça, com um desejo sincero que andasse pelo caminho da verdade. Hoje, todos estão servindo ao Senhor. Olha, amém. Até hoje, do alto dos seus 81 anos de cego, gosta de reunir a família, conversar e dar alguma instrução, principalmente quando alguém fala fora do que crê ser o certo, de acordo com as escrituras. Então, uma família ali abençoada, né? Que o pai com 81 anos e infelizmente hoje cego, né? Todos são do Senhor, né? Então essa é a nossa missão, né? Os domésticos da fé e também falarmos também para as pessoas que não conhecem. Por que Jesus amava as festas? Por que multiplicava os pães e os peixes? Porque quando se encontrou com os discípulos, depois da ressurreição, assou um peixe. Caso fosse hoje, faria um churrasco, porque sabia também que quando comemos e bebemos juntos, nos abrimos para aprendizado de verdade e princípios de outra forma não o faríamos. E essa é a verdade. Quem já teve o prazer de chamar um irmão e fazer um churrasco, e a gente conversar, bater papo, como a gente traz, né? E depois, é óbvio, todos os assuntos
são da casa do Senhor, né? São coisas abençoadas. Então é muito prazeroso isso realmente, né? As famílias da igreja precisam resgatar a oralidade. As igrejas precisam passar mais tempo em momentos de confraternização para de fato transmitir valores e princípios. Um exemplo, né, na nossa igreja, temos o trabalho que o irmão Valdeir, né, com a sua esposa, fazem para a terceira idade. Eu ainda não estou lá com a minha idade, mas em breve, quando chegar lá, com certeza eu estarei aí nesse grupo, com maior alegria, né? Eu e a Marcelane, se Deus quiser. A aplicação à sua vida. A transmissão de valores e princípios passa pelos encontros informais, regados a boa comida. O aprendizado flui quando estamos informalmente expressando nossas opiniões e valores. Como você tem participado ou mesmo promovido momentos como este em sua família e igreja? Aí comente. Volto a dizer, isso é óbvio, nesse momento nós estamos numa pandemia, quase impossível de se fazer. Mas isso também vai ser depois da pandemia ou quando antes da pandemia, são coisas que nós teremos que estar fazendo. À beira do fogão, fortalecemos os relacionamentos. O autor diz aqui que eles são 9 irmãos, graças a Deus todos vivos, já adultos, encaminhando os mais velhos para a terceira idade, mas sempre que podemos, nos reunimos, comemos e rimos juntos acerca das estripurias que fazíamos quando éramos crianças. Não somos uma família perfeita, mas satisfatória. Temos problemas com todas as demais, mas amamos uns aos outros. Aprendemos com os nossos velhos o valor de relacionamentos. Afinal, nossos progenitores vão completar 58 anos de vida conjugal. Às vezes são ranhetas um com o outro, mas amam um ao outro. Quando meu pai foi acometido por uma infecção grave, em que teve que retirar os olhos, minha mãe entrou em depressão, medo de perder seu velho. Hoje ele diz: preciso ir para a chácara, sua mãe tem que descansar, dormir um pouco. Sei que não é fácil cuidar de um idoso e ainda por cima cego. Então, a sabedoria aí do pai, né, do autor, né, que ele fala aqui dessa situação dele com a esposa. À beira do fogão, junto à mesa, aprendemos sobre a importância dos relacionamentos. As famílias das igrejas precisam resgatar o valor dos relacionamentos, passeando juntas, comendo juntas, sem celular, sem internet, sem interferência da modernidade, que ajuda em muitos aspectos, mas estão destruindo relacionamentos. Realmente, assim, eu também já fui de outras igrejas, né? Quando fazíamos passeios, né? Que toda a igreja ia. São momentos muito bons mesmo, de confraternização com os irmãos, né? De conversar, e aí realmente não tem mais celular, não tem nada na internet, ou seja, às vezes estamos num sítio, e aí podemos realmente ter a conversa, esse bate-papo, né? Muito saudável, né? Cantarmos hinos, né? Fazer nossos cultos ao Senhor. As igrejas precisam resgatar o valor do relacionamento através dos pequenos grupos, das células ou grupos familiares, pois uma igreja que não cultiva relacionamentos em uma celebração está mais para um saco de batatas que um prato de purê. Afinal, o que é sua família? Um prato de purê ou um saco de batatas? O que é a sua igreja? Um prato de purê ou um saco de batata? Pense na diferença entre um e outro e aplique ao relacionamento de sua família e igreja. Aplicação à sua vida. Em tempos de muito ativismo, perdemos o encanto das longas horas de conversa. Em nome do respeito ao individualismo, perdemos o relacionamento, principalmente o familiar, por medo de machucar e ser machucado. Os encontros, pouco a pouco, se tornam formais e rápidos. Perdemos a máxima de rir juntos, até dos erros cometidos. O que você pode fazer para resgatar e criar momentos inesquecíveis de relacionamento em família e na igreja? Vamos aí agora colocarmos, né, nossa cabeça a pensar em o que nós devemos fazer, né, para resgatar aqueles momentos tão bons, né, tão bons de conversa, de risadas, né, e não aquelas coisas rápidas, né, muito rápida, uma coisa tem muito tecnológica, né. Infelizmente a tecnologia é boa, mas em muitos aspectos ela prejudicou esse relacionamento. À beira do fogão resgatamos a importância da oralidade. Em Deuteronômio, a importância da oralidade na transmissão de valores específicos é fortemente ressaltada quando Moisés, na repetição da lei, e é exatamente isso que o Deuteronômio significa, repetição, a declara, pois afinal ninguém pega tudo de primeira vez, e uma geração que não estivera presente à saída do povo da terra do Egito e agora está prestes a entrar na terra prometida, precisava conhecer os princípios, os valores e os fundamentos da fé.
bem como as gerações que viessem depois. Então Moisés diz: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nos Salmos, né, 22, 30, 31, 78, 4, 7, 89, 1, 102, 18, 24, 135, 13 e 1, 4, 5, declarações são feitas no sentido de que uma geração contará à próxima geração os feitos do Senhor, como se pode ver no exemplo a seguir. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus andamentos. Então, de geração a geração, né, sendo passado, né? Esta geração não pode perder de vista o quão importante é a oralidade para a transmissão de princípios e valores. A pressão para que esta se perca é grande, mas com fé, determinação e paciência se pode encontrar formas de que estes sejam transmitidos. Aplicação à sua vida. Os tempos atuais têm promovido grandes transformações através da tecnologia, viu? Tinha falado da tecnologia, né, da comunicação, porém, nada que se aproxime da comunicação pessoal. É importante destacar que esta nos traz um crescimento inter e intrapessoal. Quando estamos juntos e nos comunicamos, estamos com todos os órgãos, sentidos e emoções envolvidos. Assim, a transmissão de valores e princípios passa a ser muito empolgante. Como você tem transmitido os valores e princípios eternos? Conclusão. Vai um cafezinho com pão de queijo? Que delícia! Melhor ainda se cercado de boa companhia e disposição sincera para abrir o coração com vista ao fortalecimento de relacionamentos, seja na família humana ou espiritual, com vista a transmitir valores que efetivamente possam gerar vidas transformadas e mais, com o propósito de deixar um legado para as futuras gerações, para que, depois que partimos, a experiência de fé da presente geração possa ser compartilhada com as futuras, até que Cristo volte. Amém. Eu desejo aos irmãos, né, uma paz de Cristo e um bom domingo.